Vamos então início à nossa palestra para a medicina chinesa, do Matheus Almeida. Obrigado pela sua presença, agradecendo o evento. Bem-vindo. André, Pedrito, Escalato, obrigado, gente. Bom, vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho sobre a cultura. Então, o primeiro pensamento que eu tive quando eu fui montar essa palestra, né, é que eu acredito que para a gente falar de alguma coisa, a gente tem que entender um pouco as nossas raízes, da onde está vindo essa coisa, senão o conhecimento acaba ficando muito perdido, muito superficial, muito, no bom sentido, muito vulgo. Esse diagramazinho aqui, que é Muxia Yuapan, significa basicamente que embaixo das árvores existem suas raízes, então embaixo de todas as árvores tem uma história. Então, abaixo de todo o conhecimento, abaixo de toda a estrutura da gente, do ser humano, tem uma história. E aí, mais ou menos nessa história que a gente vai passear um pouquinho. Só que aí a gente começa com a ideia de paradigma. Então, vamos construir um pensamento até a gente conseguir alcançar a medicina chinesa. Então, essa ideia aqui vai valer para todo pensamento diferente, ou todo pensamento de toda medicina integrativa, ou toda medicina vitalista, né? Então, o paradigma ele vem do grego, que é essa palavra impronunciável, é impossível, né? E aí ele vem da ideia do Ferdinand de Saussure, que significa o signo ao conjunto de elementos que constituem a língua. E aí vem esse físico e filósofo, que é o Thomas Kuhn, que ele fala que são as realizações científicas que geram modelos que, em período mais ou menos longo e de modo mais ou menos explícito, orientam o desenvolvimento posterior das pesquisas exclusivamente na busca da solução para os problemas por elas suscitados. Então, a ideia que surge de um paradigma é que ele é uma forma de pensar. Então, é a maneira de a gente ver o mundo e expor a forma que a gente vê esse mundo. E aí a gente está muito acostumado com o modelo científico, com o modelo da medicina hegemônica, da medicina ocidental. E aí, para a gente mergulhar num outro modelo, a gente tem que entender um pouquinho como que esse outro modelo fala. Porque se a gente quiser falar da forma em que a gente identifica como a nossa raiz ocidental, a gente não alcança o conhecimento do outro. E não se preocupe, para isso não precisa falar chinês. E aí a gente vai entender um pouquinho isso que ficou um pouco sobreposto ali. Mas essas são racionalidades médicas, que é um sistema de dimensão criado por Madel Luiz. Então a Madel Luiz, ela, através da ideia dos paradigmas de Kuhn, ela cria as ideias das racionalidades médicas, porque ela entende que toda medicina ela tem algo similar uma com a outra. E esse algo similar que ela identificou seria uma doutrina médica, ou a forma o modelo filosófico, a maneira de pensar dessa medicina. E aí ela identificou outro ponto comum, que é a morfologia. Então, todo o sistema médico tem um modelo anatômico, todo o sistema médico tem uma dinâmica vital, que seria um elemento fisiológico. Então, tem um estudo fisiológico que envolve isso. Tem um sistema, por fim, diagnóstico e terapêutico, que eu acho que é bem explícito, essas duas palavras, né? Então, o que eu identifico e como eu vou agir dentro daquilo que eu identifico. E, por fim, que eu acho que de alguma maneira genial dela, ela identifica que a cosmologia, que é o modo operante de pensar, ou a raiz das cosmologias, ou a forma que a gente vê o mundo, é o que permeia todos os elementos dessa medicina. Então, se a gente vai falar aqui da medicina chinesa, ela tem uma forma de ver o mundo diferente da medicina ocidental. Então, de uma maneira geral, as várias medicinas que não vale a pena entrar aqui agora, que eu vou falar especificamente da medicina chinesa, ele tem esse conjunto de dimensões trazidas pela Madel. E aí a gente olha, então, para a medicina chinesa. A gente vê todos esses modelos, que seria o Yin Yang, os 5 movimentos, órgãos e vísceras, canais colaterais, substâncias vitais, etiologia e patologia, diagnose e diferenciação de síndromes. Então, o que isso fala, né? Primeiro a gente vai falar de uma fundamentação, ou seja, o que traz base teórica para essa medicina falar, né? Então, o que seria essa doutrina, ou o que seria essa dinâmica vital? Então, a rigor, passando muito brevemente, mas para deixar um pouco mais claras essas ideias, o Yin Yang é a dinâmica do mundo.
Então muita gente identifica como, ou traduz como homem e mulher, claro, escuro, dia, noite. Essas são traduções muito diretas, né? Muito no ponto de vista ocidental. Porque se a gente pensa que no mecanismo oriental tudo é um processo, então o yin yang ele não pode ser bem demarcado, ele não é nada demarcado, para dizer a verdade. Então ele vai falar do processo, por exemplo, do anoitecer, o processo do amanhecer. Então são elementos em movimento em que a gente não delimita muito essas fronteiras. E isso é muito interessante quando a gente fala de fisiologia, porque na fisiologia a gente não delimita essas fronteiras. Não tem uma coisa pré-estabelecida de, agora começou. Então, agora o ciclo de Krebs começou. Não teve. O início foi na embriologia. Depois não tem mais. Agora startou de novo. Então, tudo que acontece no corpo, ele é uma constância em que vai ocorrendo elementos de transformação. E o chinês identificou bem isso, e ele traduz como Yin Yang. Aí ele pensa, ok, o Yin Yang é a dinâmica do mundo, e quando a gente joga para o corpo, a gente identifica os 5 movimentos em que normalmente nos textos contemporâneos de medicina chinesa, eles são traduzidos como 5 elementos. Que aí seria o madeira, fogo, terra, água, enfim. Mas eles não devem ser vistos como elementos, como fogo propriamente dito. Eles devem ser vistos como impulsos. Então eles são impulsos que marcam algum aspecto do ser humano. E dentro da elaboração do corpo, eles são impulsos que marcam elementos dos órgãos do ser humano. Mas o que é mais bonito dos 5 movimentos é que eles falam do envolvimento de um com o outro. Então não é o fígado pelo fígado, o baço pelo baço. É a comunicação que acontece entre o fígado e o baço. Como que a dinâmica acontece. Por fim, vem efetivamente os órgãos e vísceras, em que, apesar de a gente ter uma tradução muito similar com o fígado, o baço, mas Qi não é baço, Kan não é fígado, porque ele ultrapassa o elemento morfológico ocidental e o elemento de dinâmica vital. Porque se a gente pensar, por exemplo, em rim como um filtro dos líquidos orgânicos, de sangue, na medicina chinesa isso é muito além. Então, o rim é o que detém a força de vontade, o rim é que detém a potencialização da estrutura dos ossos, é o que mantém medulas, cérebro, medula espinhal, medula óssea funcionando. Então ele ultrapassa o sistema da medicina ocidental, por isso a gente transpõe e pensa de uma outra forma completamente diferente. Canais colaterais, que eu acho que é o boom, um refinamento muito grande do pensamento chinês, que é como se fossem vias, são vias de acesso. Então, se a gente pensar como a gente chega aqui, se a gente sai de casa e vem para cá, a gente precisa de uma via. Essa via se chama canais colaterais. Para o chinês, quem transita é o Qi, que é uma dinâmica vital, que é um elemento que conecta os aspectos fisiológicos. Mas é através do meridiano em que essa comunicação acontece. E esse meridiano ele não lembra muito, apesar de alguns autores tentar fazer uma conexão com nervos, veias, artérias, porque eles são, de novo, eles ultrapassam esse pensamento, porque o chinês pensa o tempo inteiro em mente-corpo, um sistema muito unido, né? Então, quando a gente fala de canais colaterais, ele veicula Qi, porque Qi veicula algum elemento subjetivo do corpo e, ao mesmo tempo, veicula as vitaminas e os minerais. Então, eles ultrapassam, de novo, um segmento só de o nervo traz um estímulo que manda uma mensagem do sistema nervoso central, que ele retorna e a gente reage. Não, o meridiano ele faz muito mais do que isso. Por fim, as substâncias vitais, que no pensamento chinês eles equivalem ao Qi, o elemento vital, líquidos orgânicos, ele equivale ao sangue, ele equivale a um elemento super bacana, que é a essência, que é o que constrói a nossa estrutura corporal. Por fim, vem a etiologia e patologia, que é o entendimento da doença, da onde ela surge e como ela funciona. E, por fim, como que a gente vai traçar estratégias terapêuticas para poder chegar numa ação efetiva através do pensamento diagnóstico. E, como todo olhar, existe uma fundamentação teórica. Eu quero dizer que o pensamento ele não vem do além, o acupunturista ele não sente os espíritos para poder colocar uma agulha. O que ele vai perceber é o que dentro dessa fundamentação, através de uma lógica, ele alcança o conteúdo que o paciente traz.
O nome desse livro é o Anti-Neidin, que seria o clássico interno do Imperador Amarelo. É ele que traz as elaborações de meridianos, de fisiologia, enfim. Ela desde os estudos mais contemporâneos e mais científicos aos estudos mais antigos, a base é o Anti-Neidin. E aí a gente vem na alçada, as terapêuticas, né? Se a gente colocar um comparativo só para vocês terem uma ideia, a terapêutica da medicina ocidental, ou ele vai dar um remédio, ou ele vai fazer uma cirurgia. O médico que ultrapassa isso e fala de uma alimentação, fala de uma atividade física, ele está indo além da própria medicina. Porque o que ele aprende dentro da faculdade é, o indivíduo está doente, ele vai diagnosticar, ele vai dar um remédio, ou ele vai falar, bom, o remédio não funciona, você vai fazer uma cirurgia. Isso é o elemento terapêutico da medicina ocidental. Na medicina oriental, a gente tem a alimentação como uma base muito importante, as práticas corporais chinesas, o Qigong, que aí a gente pode pensar diretamente no Tai Chi, que é algo parecido com isso, mas o que é interessante é que o Tai Chi vem de base marcial com base no Qigong, e o Qigong é prática médica descrita naquele livro com Anti-Neidin. As massagens, que no caso da medicina chinesa é o Tuina, mas aqui a gente tem um grande desenvolvimento a massagem sueca, que é aquela relaxante, que é super gostosa, que também funciona, mas se a gente pensar estritamente no conceito chinês, é o Tuina. E aí a gente vem ao que a gente pode pensar de filé mignon da coisa, que é a acupuntura e a fitoterapia, em que é muito interessante que o pensamento chinês ele diz que isso é remédio. E os outros três elementos, eles podem ser curativos, mas eles são associativos a esse, e ele promove mais um elemento de bem-estar, que eles chamam de Yanshan, de nutrir a vida, e esses dois últimos, eles são para uma causa muito específica. E veja bem, quando eu falo causa muito específica no pensamento chinês, eu falo sempre em um elemento olhando a grande figura. Então, a grande figura, ela está sempre presente, ou seja, o indivíduo, ele está sempre presente nesse tratamento. Então, o que é a acupuntura, né? Aí a gente já começa a perceber que ele é um sistema médico completo, então ele não é uma coisinha que vai entrar para ter um relaxamento, ele efetivamente trabalha as disfunções do corpo. Ele é um paradigma diferente, então não dá para eu poder pensar em dor de cabeça e agulhar a dor de cabeça, porque não é assim que é pensado na medicina chinesa. Ele é embasado por um corpo teórico lógico, então quero dizer que existe um trilho, existe um caminho para justificar o que é feito. Ele tem uma história milenar, que eu quero dizer que é impossível algo que não dá certo sobreviver tanto tempo. E eu quero dizer de milenar é que data a rigor na dinastia Xia, que é uma dinastia equivalente a 2.000 anos antes de Cristo. A efetivação da medicina chinesa em conteúdo teórico explícito era a dinastia Han, que é 200 antes de Cristo. Mas a origem ou o início dela data da dinastia Xia. Então, ela tem uma história muito longa para alguém falar assim, esse negócio aí é esquisito, não dá certo. E por fim, ela é de origem chinesa, então quero dizer que existem sim vertentes japonesas, coreanas, francesas, etc., mas o berço dela é a China. Então, como efetivamente funciona? Se a gente pensar no olhar ocidental, a rigor a gente fala de liberação de endógenos opioides, que é uma substância que faz uma analgesia, reduz a dor, e a liberação de serotonina, que é um neurotransmissor que dá um bem-estar e também alivia a dor. Só que os cientistas estão entendendo que isso não é o suficiente para justificar por que uma agulha no dedo do pé melhora o olho, ou por que um calor específico numa extremidade faz o bebê virar dentro da barriga, ou por que uma agulha na mão melhora a dor de cabeça. Então, eles estão entendendo que isso não é o suficiente, porque se fosse isso, eu não precisaria estar estudando tanto tempo. Eu colocaria a agulha em qualquer lugar e isso teria efeito. Então, esse sistema ele é falho. Então, eles estão começando a olhar como ou por que a acupuntura funciona em métodos mais convencionais, no sentido de vamos fazer a acupuntura num grupo e o outro não faz e não tiver a resposta para ver se esse negócio dá certo. É muito comum, hoje em dia, até um médico antigo, um medalhão, fala assim, eu já recebi muitos, inclusive, no consultório, que falam assim, Matheus, eu não sei como esse negócio funciona, mas funciona, minha medicina não pode fazer nada por mim, eu estou aqui para você me ajudar. Então já é
Um baixar de guarda no sentido de funciona. Não dá mais para dizer que não dá conta das desarmonias do corpo. Né? Já no olhar oriental, que é o que eu dei uma palhinha já com vocês, tem esse sistema de meridianos, tem esse sistema de Qi que veicula. O Qi é uma substância muito sutil em que ele perpassa todo o corpo. Para vocês terem uma ideia, o impulso da minha voz é a força do meu Qi. E essa força do meu Qi vem desse trajeto dos meridianos que eu falo. Né? E o trabalho da cultura é de reorganizar o que não está bem estabelecido. Vou dar um exemplo para vocês dessa mesma história de a gente quer chegar aqui no York vindo de casa. Se eu saio de casa com um planejamento e venho por uma rodovia e chego aqui, ou venho pela Avenida das Américas e chego aqui e está tudo lindo acontecendo na rua, eu chego aqui como esperado. Mas se tem um acidente, isso gera um desconforto. Esse desconforto a gente chama de estagnação. Essa estagnação gera dor. Ou seja, existe um desconforto nesse caminho que ele gera uma estagnação, ele gera um excesso, ele gera uma deficiência e aí, por fim, o corpo ele começa a entrar em desajuste e esse desajuste gera uma doença. Tá? E eu quis trazer esse diagrama, que é o diagrama de acupuntura, né? Que é Zen-Gyo. Então, a rigor, de uma maneira muito literal, Zen significa metal e Gyo significa fogo. Então, a gente poderia dizer que a acupuntura são toda a terapêutica que usa metal e fogo. Então, a gente viu as terapêuticas da medicina chinesa, agora a gente vai ver as ferramentas da acupuntura. Então, a acupuntura, sim, ela é feita com agulhas. Mas a acupuntura também é feita com moxa, a acupuntura também é feita com ventosa. A moxa ela é uma erva, é a concentração de uma planta chamada artemisia, que ela se transforma numa lã e a gente chama de moxa bustão. A ventosa é um copo, aquele copo que o Phelps usou e ficou tudo roxo lá nas Olimpíadas, sei lá de quando. O quachá, que é uma pedrinha que a gente esfrega no corpo e isso aquece o corpo. Então esses são elementos considerados de técnicas de aquecimento ou de fogo. A ventosa tradicional ela é feita com fogo e não com um sugador. Por isso os chineses consideram uma técnica de fogo. Então é muito interessante que às vezes vai no consultório e fala assim: Matheus, você trabalha com ventosa também? Eu trabalho com acupuntura. A ventosa faz parte da acupuntura. É claro que existem pessoas que fazem cursos de moxa, tudo bem, mas o acupunturista ele trabalha com todos esses elementos. O japonês ele gosta muito da moxa e da massagem no aspecto da medicina chinesa. Por fim, ele se especializou muito, então é muito comum a gente ver uma acupuntura japonesa baseada muito em moxa bustão, tá? Mas não tem nada equivocado nisso. Então, como funciona essa sessão? Existe a palpação do pulso, a inspeção da língua, a observação do corpo, a palpação e análise dos meridianos. Existe o questionamento, ou seja, o paciente ele leva uma questão, a gente discute essa questão, a gente fala que é a forma que o paciente entende o seu corpo e depois eu vou ver como eu entendo o corpo dele. Então, por mais estranho que isso pareça, é muito comum o paciente ter um entendimento do corpo dele e que não é verdadeiro. Ou seja, ele está tão desconectado, ele está tão desconfortável com a morada dele no corpo, que às vezes ele não consegue traduzir direito o que está acontecendo. E aí a gente tem essas diretrizes, são diretrizes importantes. Então, a rigor, são 4 técnicas de diagnóstico, que é o questionário, a palpação, a inspeção e um elemento que faz parte de toda a diagnose, que é o áudio olfativo. Ou seja, eu analiso o tom de voz do paciente e eu percebo se tem algum odor que sai dele que casa junto com a patologia que ele traz. E aí, para não ficar uma história de o que esse cara está falando o tempo inteiro, da onde ele está tirando tudo isso, então eu resolvi trazer alguns elementos base, que é, por exemplo, a acupuntura ela entra como patrimônio cultural intangível da humanidade pela Unesco em 2010. E aí, por que ela faz isso? Aí é muito bacana que ela fala. Trata-se de uma iniciativa para salvaguardar as teorias e as práticas da medicina tradicional chinesa, ameaçadas pelo processo de globalização e por tentativa de impor uma hegemonia do campo da medicina ocidental contemporânea sobre o campo da medicina chinesa. Pronto, isso fala o elemento paradigmático. Então, existe uma tentativa que a gente chama de eurocentrismo
de dominância, onde eu chego com o meu conhecimento e falo, o meu é o correto, o de vocês é do piniquim. E aí a gente fala, peraí, mas o meu dá certo, então por que o meu é do piniquim? Então existem simplesmente olhares diferentes que eles devem ser respeitados. E aí um outro ponto de encoramento que eu quis trazer é esse extrato da Organização Mundial da Saúde, em que ele lista algumas doenças e que essa listagem aumenta a cada ano que a acupuntura pode tratar. E aí tem doenças como reações diversas de radioterapia e quimioterapia, alergias, rinite, cólica biliar, depressão, desinteria, menorreia, gastralgia, dor facial, dor de cabeça e assim vai, né? Lipopenia, dor lombar, correção na posição do feto, enfim. Então, mostra como é um sistema muito amplo de tratamento, né? E muito buscado, muito desejado hoje em dia. Eu também quis trazer esse elemento da CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, tá? E que é um ganho enorme, que no CID-11, que foi apresentado em 2018, o CID ele muda de 10 em 10 anos. No CID-11, além de mudança de alguns transtornos psiquiátricos, eles também estão colocando os termos diagnósticos da medicina chinesa. Então aqui vai ter tendinite de ombro, ou seja, tudo que se faz no mundo é usado o CID-10. O plano de saúde de vocês, quando vai ter o reembolso, ele quer saber se o médico colocou o código CID. Tá? Então no CID-11, hoje, a partir de 2022, que é quando ele entra em vigor, já entra os elementos da medicina chinesa como se um cara chega com uma dor de cabeça, não é dor de cabeça para a medicina chinesa, é ascensão do fogo do fígado, por exemplo. E aí a ascensão do fogo do fígado está no CID-11. Isso é super legal, né? Se você chega, sei lá, com uma dismenorreia, é estado de sangue, e aí estado de sangue está no CID-11. Então isso é um ganho enorme para a gente. E aí, por fim, eu aleatoriamente joguei a acupuntura no médico, que é um dos maiores periódicos de medicina, e aparecem 30.891 estudos de acupuntura, então você vê como estão se olhando, estão se pesquisando, estão querendo saber sobre isso. Esse é um periódico nacional super bacana, ele é gratuito, entrar lá no site da Bramec você consegue achar ele, essa é a última edição. Eu mesmo já publiquei, eu acho, talvez uns 9 artigos nele, ele é super, super bacana. Esse é um dos periódicos mundiais mais importantes, que é o Journal of Chinese Medicine, em inglês, eu particularmente adoro esse periódico. E aí, pessoal, para a gente finalizar essa história, eu trouxe esse elemento que é um Enso, que é um elemento do Zen Budismo. É muito interessante que o Zen Budismo ele é Chan, ele começa na China, migra para o Japão, ganha um grande corpo, vem do Brasil, a gente conhece ele através do Japão. E o Enso, efetivamente, quem cria é um japonês, eu nem sei qual é o nome disso em chinês, tá? Eu acho que nem tem outro nome. O Enso, ele é simplicidade máxima de acordo com o Zen Budismo. É quando você libera todas as suas questões, todas as suas crenças, todas as suas visões de mundo e faz o corpo expressar em uma única pincelada, sem correção, o seu momento atual. E aí a ideia que os japoneses têm, que eu acho lindo, que esse é o momento, essa é a sua verdade. Você não precisa moldar de nenhuma forma, mas esse é simples. E o simples é muito difícil porque mostra muito erro. Mas é através do entendimento da simplicidade, é através do entendimento de quem somos, em que a gente pode começar a entender para onde a gente tem que ir. Então, sim, é através da ajuda que a gente tem no engrandecimento da gente como ser humano que a gente vai conseguir desenvolver melhores medicinas, que a gente vai conseguir desenvolver melhores elementos de saúde, porque a gente está se desenvolvendo melhor como indivíduo e a gente pode expressar no simples Enso quem somos. Tá? E é isso, pessoal. Acho que foi o time bom, né?